estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Tomaram sol? Eu não sei no interior do estado, mas aqui em Curitiba fez uma semana ensolarada, então não tinha desculpa para não tomar o sol, né, e absorver aquela vitamina D tão importante para o nosso organismo. Foi comentado na última aula, nós vamos dar um pouco mais de ênfase nesta aula também sobre a importância da vitamina D. Eu gostaria de iniciar a aula parabenizando, né, as professoras que estão dando um suporte muito importante, muito bacana para nossas aulas, providenciando atividades e encaminhando aos estudantes. E essa semana eu vou mostrar a foto do Cleiton. O Cleiton é o vice-diretor da Escola Municipal Professor Dario Veloso, aqui de Curitiba. O que o Cleiton faz? O Cleiton, ele grava vídeos, ele é professor de educação física, além de ser vice-diretor. Então ele grava vídeos de atividades físicas para que os estudantes possam realizar em casa. Então ele tem um grupo de WhatsApp com os estudantes, o grupo da escola. Então toda semana eles estão praticando atividades em casa com o auxílio do professor e vice-diretor Cleiton. Cleiton, muito obrigado por esse apoio, né, para os nossos estudantes. Um exemplo, olha a Maria da Graça. A Maria da Graça é estudante do Cleiton, lá da Escola Dario Veloso. Ela então mandou fotos dela praticando o exercício. Assim como a Sueli, também estudante lá do Dario Veloso. Alunas sempre participativas e também participando das atividades físicas e regulando a imunidade. Em tempos de coronavírus e outras tantas doenças respiratórias, está chegando o inverno, é sempre bom manter a nossa imunidade em dia para quando tivermos contato com algum vírus ou uma bactéria, o nosso sistema esteja fortalecido. Na aula anterior, nós comentamos sobre dieta balanceada. Olha a imagem. Balanceada vem de balança. Balança é equilíbrio. Então, quando falamos em alimentação, em dieta, em equilíbrio, não podemos então consumir muita coisa de um certo alimento e nem pouco de outros. Temos que manter uma dieta equilibrada. Eu comentei também sobre a questão das substituições. Nós podemos, no dia a dia, substituir certos alimentos por outros mais saudáveis, não caros, porque tem aquele mito, diz que alimento saudável não é gostoso. Isso é mentira. Tem muito alimento saudável, muito saboroso. Então é melhor você comer algo gostoso e saudável do que algo que pode vir a causar algum problema de saúde, não é mesmo? Olha só este exemplo. Uma lata de refrigerante e uma jarra de limonada. Vamos fazer um simples cálculo. Em média, claro que isso depende muito da região, né, do local que você vai comprar, mas uma lata de refrigerante, ela custa em média quanto? Uns R$3? Menos, um pouco mais. Com R$3 você consegue comprar 1 quilo de limão. Com 1 quilo de limão você consegue fazer 2 litros de limonada. E assim, não querendo comparar, mas eu acho a limonada muito mais gostosa do que o refrigerante. E você tem mais quantidade, você tem 2 litros para apenas uma lata. Então, é uma questão de substituir. Então, com o mesmo valor, você pode então consumir uma bebida mais saudável e saborosa. Já experimentou adicionar ao limão algumas folhas de couve? Pega o limão, uns 2 limões, umas 3 folhas de couve, bate no liquidificador, fica muito gostoso e muito nutritivo. Já tem a vitamina C e outras vitaminas do limão, mas a couve rica em ferro para a sua imunidade é muito importante. Então faça. Se você nunca tomou uma limonada com folhas de couve, vai a dica, é muito gostoso e muito saudável. Outro exemplo, olha como algo saudável é gostoso. Apesar da pipoca de panela
e o óleo, né, você adiciona o óleo, ela ainda é muito mais saudável do que o salgadinho industrializado, né? Então, você nem sabe o que está indo naquele salgadinho. A pipoca, né, colocando um pouco de sal, não exagerando no sal, fazendo na panela, ela é um alimento mais saudável do que o salgadinho. E o valor é praticamente o mesmo. Então substitua. Em vez daquele salgadinho, eu quero comer um salgado, algo, né, de sal. Faça uma pipoca em casa. Tem pipocas que você consegue fazer até sem óleo, né, no micro-ondas, sem óleo, até em panela. Aí dá uma pesquisada lá, você consegue deixar a pipoca ainda mais saudável e é um alimento gostoso, né? Uma dica para essa quarentena, quem está optando por ficar em casa, faz uma pipoca, assiste um filme, né? É um programa bem legal. E aquele cafezinho gostoso? Quem não gosta de sentir aquele cheiro de café, né? Vai pela casa inteira aquele café, coando aquele café gostoso. Não é bom? O café, ele é um alimento saudável. E já experimentaram tirar o açúcar do café? Vou falar por experiência própria. Eu não tomo café com açúcar. Eu tomava, mas depois que eu me habituei a tomar sem açúcar, hoje, café com açúcar não desce. Eu vou dar uma dica para vocês. Se você toma café com açúcar, faça assim, não tire de uma vez. Aí você vai achar muito amargo. Se você toma, por exemplo, uma xícara de café com 2 colheres de açúcar, fique uma semana tomando café com 1,5 colheres. Na segunda semana, 1 colher. Na terceira, meia colher. Na quarta, tira. Em 1 semana a 10 dias, o seu organismo vai se habituar e você não vai mais adicionar açúcar ao café. Nem ao chá, nem ao iogurte, nem ao suco de fruta. Então, é um açúcar a menos que você está colocando na sua alimentação. E continua gostoso. Mais uma dica de alimentação saudável. Vamos continuar a aula, então, corrigindo a atividade da aula anterior. Era para registrar no caderno os 4 pilares da imunidade. Lembra o que é pilar? O pilar é como se fosse uma coluna. Ele sustenta algo. Então pensa 4 pilares. 4 colunas sustentando o quê? A imunidade. Um pilar depende do outro. Se você quebra uma coluna, um pilar, aquele prédio que está sobre a coluna vai desmoronar. Então você tem que manter em dia esses 4 pilares para que você possa estar com a imunidade boa. Imunidade boa é ter o sistema de defesa tá ok. Chegou um organismo, você tem como se defender e vencer essa corrida. Então você tinha que anotar no caderno lá 1, 2, 3 e 4, olhar aquelas imagens do lado direito e escrever quais eram os 4 pilares. Vamos lá? A primeira imagem significa o quê? Era o número 1. Essa imagem representa o pilar dormir bem. Os 4 pilares são muito importantes, mas eu vou destacar o dormir bem. É quando você se recupera, o seu organismo se recupera. Olha só, você trabalha, você corre, você passa por vários problemas durante o dia, você tem várias situações para resolver. E chega à noite, você ainda não dorme bem? Como é que você vai recuperar toda a energia gasta durante o dia se você não dormir bem? O seu corpo precisa descansar, né? Você precisa ficar forte. Então, dormir bem é um pilar muito importante. Você se recorda, você que não está dormindo bem, você se recorda quando é que você dormia bem e o porquê não está acontecendo isso hoje? É alguma situação? O dormir mal não é o problema, ele é a consequência. Então você precisa verificar a causa de você não dormir bem, tentar resolver essa causa para você ter um sono tranquilo e suficiente para a recuperação. Pensa na sua saúde. O segundo pilar, número 2,
tinha essa imagem, que é praticar atividades físicas moderadas de acordo com a sua idade, né? De acordo com o que você consegue fazer, certo? Um dia de cada vez, um pouquinho mais a cada dia também é bom. Atividades físicas. Físico vem de quê? De corpo. Estamos falando de corpo e muitas vezes não é só movimentos. É claro que um alongamento todo mundo pode fazer, uma caminhada, às vezes uma corrida, mas vocês já pararam para pensar? Olha que atividade física, hoje a aula é de dicas. Imagine que legal você pegar uma bicicleta, ou você ir de carro, você ir caminhando, de qualquer maneira você ir a um parque. Aqui em Curitiba, nós temos muitos parques muito bonitos para caminhada, para descanso. Vá até lá uma manhã, uma tarde, final de semana, sente lá nesse parque, né, sozinho ou com algum familiar, um colega, e fique lá, né, deslumbrando a natureza, verificando os animais, a paisagem. Isso é uma atividade física. Está fazendo bem para o seu corpo, uma meditação, né? Pensar em coisas boas. Então a dica para atividade física. O terceiro pilar, olha só. Essa imagem não é legal, né? Essa imagem simboliza reduzir o estresse. O nosso corpo, em situações de estresse, ele tende a liberar hormônios, né? Vamos fazer uma comparação. Então, o estresse ele pode ser físico, então uma batida, uma pancada é um estresse para o seu corpo. Ou então, um dos mais graves, o estresse emocional. Quantos problemas a gente tem que resolver por dia? Não está fácil para ninguém. Que tal trocar a palavra problema por situação a resolver? Verificar como resolve e resolver a situação. O estresse, vamos pensar assim, vamos comparar como se fosse uma casa. Então, o seu corpo libera aquele hormônio como se fosse uma chama. O teu organismo vai lá e apaga. Lança aquela chama, o organismo vai lá e apaga. Chega uma hora que pega fogo. É o nosso corpo. Então temos que cuidar, se estressar menos, né? Verificar o que está causando tanto estresse e também resolver, assim como dormir bem. E o quarto pilar é esta imagem, que é uma dieta balanceada. É aí que vem a questão dos alimentos saudáveis. Eu me recordo, você se recorda da sua mãe, da sua avó, pai, um avô, um tio, uma madrinha, sempre falando assim, ó, dor de barriga, toma um chazinho de hortelã. Não caiu bem aquele alimento? Um chá de boldo. Não é bom, né, o boldo, mas parece que tira com a mão, né? Você toma o boldo, é amargo, mas aquilo resolve rápido. A minha avó, eu lembro que quando chegava a época do inverno, ela fazia para todos os netos uma sopa de alho. O alho é ótimo para a imunidade. Ele é antibiótico, anti-inflamatório. Então tem vários alimentos naturais que são saudáveis, né, e eficazes. E vou falar, a sua avó estava certa. Esses alimentos são muito eficazes e vêm de milhares de anos. Então, a eficácia é comprovada. Então vamos, né, dar esse crédito às nossas avós e continuar com o nosso chá de hortelã, o boldo, né, a carqueja, a camomila, o alho. Vamos procurar nos alimentar desses alimentos naturais, chás, ervas medicinais, que são muito importantes para o organismo. Na aula anterior, eu falei sobre ter uma horta. Ah, mas eu moro em apartamento, minha casa é pequena, não tem quintal. Você pode cultivar em vasos. Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho ora pronobis, eu tenho coentro, eu tenho hortelã, eu tenho sálvia e muitas outras. Tudo cultivado em vaso. Então não é desculpa você ter uma planta lá para você poder utilizar no dia a dia. Como eu ia fazer essa aula sobre hortas e plantar, né, ter uma coisa em casa, eu solicitei a algumas professoras que pedissem aos estudantes que mandassem fotos
de hortas ou plantas que tem em casa. Olha que legal quantos estudantes participaram. Para começar, lá da escola Dario Veloso, a Maria Regina e a Maria Nilza mandaram fotos. E olha no meio, o vice-diretor Clayton também tem sua horta em casa. Também da mesma escola, da Dario Veloso, a Josiana, a Ivonete e a Érica também cultivam plantas em casa. Lá da escola Vila São José, 4 fotografias. O Cláudio, a Santina, a Josefa e a Nilce colaborando com a aula e mostrando em suas casas as suas plantações, as suas hortas. Da escola Tancredo Neves, a Lourdes encaminhou sua foto com a sua horta e da Anitta Gettner, a Isabel, a Maria Margarida encaminharam fotos aparecendo. O Anísio, a Rosa e o Lucimar mandaram só da foto, só as fotos das hortas, mas também está valendo. Da América Saboia, a Maria Aparecida, o Pedro e a Cida mandaram fotos das hortas. Do Papa João XXIII, a professora Regina então orientou e eles mandaram, o João Vitor, a Hilda, a Maria das Dores e a Sheila mandaram, olha só, em vasos, então mostrando, né, que é possível. E eu queria dar, né, um destaque para a Olinda. A Olinda, lá do Papa João XXIII, estudante da Maria Cristina, olha que linda a horta da Olinda. Né? Ela planta de tudo, é uma horta bem cultivada, mostra o carinho que ela tem pelas plantas, ela cuida muito bem da horta. Parabéns, Olinda, tenho certeza que a sua comida deve ser muito gostosa e muito saudável, porque a sua horta está de parabéns. Não é só nas casas que podemos ter horta. Olha o exemplo que a Escola Municipal Papa João XXIII nos traz. Lá, além de terem uma horta, os estudantes da EJA, né, mantêm essa horta e eles também têm um projeto Flores e Chás, onde eles plantam flores que atraem as abelhas polinizadoras e também plantas em que é possível, né, se fazer chás. Então é um projeto da Escola Papa João XXIII e é um exemplo para todas as escolas onde é possível então se ter uma horta, para que os estudantes possam então cultivar, né, essa horta no dia a dia. Essa imagem é da aula anterior, né? Falamos de prato colorido. Um prato, quanto mais cores tiver, mais nutrientes diferentes vai ter. Comentamos também na aula anterior sobre o micronutriente do sistema de defesa, do sistema imunológico. Ele é muito importante consumir alimentos ricos em zinco. Na imagem temos carne vermelha, a gema de ovo, o leite e o feijão, alimentos, né, consumidos por toda a população. Na última aula também falamos do sol e da vitamina D. Olha a Maria da Graça com o seu cartaz e ela escreveu uma frase, né, que a semana passada foi pedida para escrever uma frase de acordo com a imagem. Olha que bacana a foto da Maria da Graça e o texto que ela escreveu. O sol é fundamental para o corpo, para obtermos vitamina D. O sol é fundamental para a saúde, junto com uma alimentação saudável. Lembra da Maria? É a mesma que mandou a foto com as atividades físicas. A Maria, ela está em todas as aulas. Ela é muito participativa. Muito obrigado, Maria. Continue prestigiando, fazendo as atividades, né? E dando esse exemplo bonito que você dá. Continuando então, eu passei essa notícia aqui. Como manter a vitamina D em uma cidade que tem menos sol por ano do que Londres? Vamos ler bem essa notícia, né? Vamos pensar que cidade que é. É a cidade que está comparando com Londres. É a nossa capital aqui do Paraná. É Curitiba. E Londres, sabe onde fica Londres? Também é uma capital.
fica em outro continente, fica lá na Europa, num país chamado Inglaterra. Londres, ela é conhecida como a capital do nevoeiro. A maioria dos dias lá é nublado, né? Não tem muito sol. Em 2013, Curitiba teve menos sol do que Londres. Normalmente, Curitiba tem menos sol do que Berlim, na Alemanha, Nova York, nos Estados Unidos. Mas neste ano bateu o recorde, né? Foi uma pesquisa da Embratur. Então, como manter a vitamina D em uma cidade que faz pouco sol como Curitiba? Então, vamos ler o texto, porque esse texto ele já foi lido na semana passada, mas tinha atividade para realizar. A gente vai ler o texto. Por que ler de novo, professor? Porque tem mais 4 questões novas sobre o mesmo texto. E o texto tem que ser lido várias vezes para a gente se familiarizar com ele. E é um texto bem importante. Ele é lá do SESC de Santa Catarina. A manutenção da vitamina D no período de isolamento social. Eu não sei no seu município como é que está o isolamento. Aqui em Curitiba temos algumas regras. Alguns comércios reabriram, outros ainda não. As aulas, né, estão sendo online. Estamos tomando muitas atitudes, né, para eliminarmos o coronavírus. Então, como manter a vitamina D se você tem que ficar em casa? Quem tem que trabalhar já está saindo, está tomando seu sol. Mas e aqueles que podem ficar em casa, aqueles que estão aposentados, que podem optar por não sair? Tem que tomar sol, certo? Então vamos ler de novo esse texto e corrigir as 4 questões da semana passada e fazer mais 4 orais. O texto é o seguinte: a vitamina D é importante para a regulação do sistema imunológico, que é nosso sistema de defesa. Então, quem vai nos defender sobre agentes infecciosos, agentes externos, é o nosso sistema de defesa imunológico. São os nossos soldados que vão para a guerra. A principal fonte de produção da vitamina D se dá por meio da exposição solar. Alguma palavra diferente nesse parágrafo? Produção, não, né? Quando produz, né? Quando fabrica algo. Exposição é quando mostra, né? Então você vai se mostrar para o sol, né? Então você vai se expor ao sol, ficar no sol. Alguns alimentos como a manteiga, a nata, gema de ovo, fígado de boi e peixes como salmão e sardinha são fontes dessa vitamina. O que é uma fonte? Pensa na fonte de água, é onde você vai retirar, né? Então é aquela fonte, é a origem. Então esses alimentos, eles são da onde você pode, né, retirar a vitamina D. Porém, esses alimentos representam apenas 10% da fonte. Os outros 90% são obtidos através da síntese cutânea após a exposição solar. 2 palavras, síntese cutânea. É onde vai, então, sintetizar, né? Cutânea é a pele, é ali na pele, então, que vai acontecer o processo de absorção da vitamina D. 10% é do alimento, 90% é do sol. Pensa se nossas mãos, né, os 10 dedos fossem 100%. Um dedo apenas é dos alimentos, os outros 9 é o sol. Olha a diferença de um dedo para 9. Ou seja, é uma comparação simples para saber a importância que é o sol na absorção da vitamina D. Neste período, agora, né, de prevenção ao novo coronavírus, em que é necessário permanecer em casa, devemos reservar alguns minutos para exposição ao sol. Pode ser uma volta pelo jardim, sentar-se na sacada ou até mesmo ficar alguns momentos na janela. Lembra aquela dica de ir para o parque? Se você pode, sozinho, pegue uma máscara, vá ao parque, vai fazer uma caminhada em volta da quadra, vá no seu jardim,
vai cuidar da horta. Você que tem lá um terreno, né, um pouquinho de terra lá, tá seco, tá com pedra, limpa, né? Planta alguma coisa, planta algumas flores, atrai algumas abelhas, planta lá seu hortelã, seu coentro, né? E depois vai utilizar esse alimento e já toma um pouquinho de sol. O local de absorção da vitamina D é pela pele. Assim devem se expor ao sol as pernas, braços ou tronco. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é necessária a exposição ao sol por 5 a 10 minutos todos os dias, a fim de sintetizar a vitamina D. Quem sai cedo para trabalhar e volta no final da tarde, utiliza a hora do almoço. Não tem uma hora de almoço? Almoça e vai tomar um solzinho, né, lá fora da empresa. Toma um solzinho, bate um papo, né, e já garante a vitamina D. Não tem desculpa para não tomar sol, tá? Em caso de suplementação, o que é suplementação? Né? Você vai adicionar. Então está faltando, pode suplementar, mas esta deverá ser feita somente conforme a recomendação de seu médico ou nutricionista. Tem comprimidos de vitamina D, tem injeção, mas não vão tomando por tomar. Sempre com recomendação médica ou de um nutricionista, tá? Vamos corrigir então as 4 primeiras questões que foram repassadas para vocês na semana anterior. Vocês estão escrevendo no caderno, né? Era o número 3 da semana passada, então tinha 4 frases. A, nossa defesa é o. B, a vitamina D. C, principal fonte de produção de vitamina D. E D, são alimentos ricos em vitamina D. Então a primeira questão era essa. Nosso sistema de defesa é o. Então vocês tinham que optar por uma alternativa. E a correta é sistema imunológico. Então vou escrever apenas a correta. A vitamina D, das 4, a correta era regula nosso sistema imunológico. Então é essa a alternativa que deverá ser copiada. A letra C, principal fonte de produção de vitamina D, é a exposição ao sol. É essa a opção a ser copiada. E a letra D são alimentos ricos em vitamina D. Nós temos ali 5 alimentos. A gema de ovo. É para escrever gema de ovo? É um alimento rico em vitamina D? Sim. E a água? Não, né? A água é muito importante tomar. Todos os dias tomar água. Mas não tem vitamina D. A cenoura... Opa, passei um pouquinho para frente. A cenoura, ela é riquíssima em vitamina A, mas nem tanto como em vitamina D. Já a sardinha é um alimento rico em vitamina D. E a castanha do Brasil, né, também não tem tanta vitamina D assim. Então ficaram marcadas a gema de ovo e a sardinha. Então no caderno vai ficar assim, ó, a letra A letra B, a letra C e a letra D. E eu vou deixar então um tempinho para vocês copiarem A, B, C e D, tá?
Copiaram? Deu tempo? Ok. A nova atividade, então, a gente vai responder oralmente. Não precisa copiar no caderno. Eu quero ver se vocês prestaram atenção no texto. Eu não vou ler novamente. Vamos lá? Eu vou ler as 4 questões e depois eu vou corrigir com vocês. Primeira, o local de absorção da vitamina D é: letra A, pela pele, letra B, pelas narinas, letra C, pela boca ou letra D, pelas unhas? Pensem aí. Número 2. Neste período de prevenção ao novo coronavírus, letra A, é proibido se expor ao sol. Letra B, fique pelo menos 6 horas exposto ao sol. Letra C, é preciso usar máscara somente em dia de sol. Ou letra D, devemos reservar alguns minutos para a exposição ao sol. Pensem qual dessas é a correta. É uma só. 3. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é necessária a exposição ao sol por: letra A, menos de 1 minuto por dia. Letra B, 5 a 10 minutos todos os dias. Letra C, de 5 a 10 minutos, dia sim e dia não. E letra D, mais de 1 hora por dia. Pensem qual é a correta. E a última questão, a número 4. Em caso de, qual das palavras abaixo vai completar aquele espaço ali? Em caso de vitamina D, esta deverá ser feita somente conforme a recomendação de seu médico ou nutricionista. Será que é em caso de, letra A, exposição? Em caso de retirada? Em caso de suplementação? Ou em caso de transfusão? Pense aí, né? É oral, então não precisa escrever. A gente vai conferir agora se vocês estão, né, atentos à aula, à vitamina D. Vamos à correção. Número 1, o local de absorção da vitamina D é pela pele. Muito bem. Neste período de prevenção ao novo coronavírus, a resposta certa é letra D. Devemos reservar alguns minutos para a exposição ao sol, sem desculpa. 3. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é necessária a exposição ao sol por 5 a 10 minutos todos os dias. E a número 4, em caso de suplementação de vitamina D, esta deverá ser feita somente conforme a recomendação de seu médico ou nutricionista. Acertaram todas? 3? 2? Tá bom, né? A próxima acerta mais. A próxima imagem mostrada, né, sobre dieta balanceada era a questão dos intestinos. Os cuidados que temos que ter com os intestinos. É um órgão, né? A gente fala de coração, né? A gente fala dos pulmões, do cérebro, dos rins, e não se fala muito de intestino. Mas os intestinos são extremamente importantes para a nossa imunidade. Vocês sabiam que nós temos cerca de trilhões de bactérias no nosso corpo? Tem mais bactérias do que células no corpo. E sabe onde a maioria delas ficam? No intestino. São bactérias boas. São bactérias que nos ajudam a combater outros agentes e ajudam na digestão dos alimentos. E de 70% a 80% das células de defesa do corpo estão onde? Nos intestinos. Olha como são órgãos importantes do nosso corpo. E como que nós podemos cuidar do intestino? Consumindo alimentos ricos em fibras. E que alimentos são esses ricos em fibras? Eu vou mostrar algumas imagens e depois vamos registrar no caderno. Olhem, tem muitos alimentos ricos em fibras. Eu vou passar apenas alguns. Olhem as imagens.
Ali eu tenho 4 imagens. A primeira tá fácil, dá para ver aí de casa na TV, quem tá vendo pelo celular tá pequeno. Olha a segunda eu acho que, não sei se vocês vão acertar, eu acho que eu ia errar também. A terceira é fácil, a quarta é mais fácil ainda e é um alimento riquíssimo, tem gordura boa além de fibra. A quinta imagem é fácil, a sexta também. Às vezes confunde um pouquinho na primeira olhada, mas se você olhar bem, você vê o que é. E a última também, né? Talvez a foto não ajude muito, mas dá para saber o que é. São 7 alimentos ricos em fibra. Não são os únicos, mas são alguns. A atividade é para registrar no caderno. Então, vocês vão ter um tempinho para copiar no caderno, então, ciências, a data de hoje e o título, Alimentos Ricos em Fibra. Logo após o título, Alimentos Ricos em Fibra, escrevam lá, pode ser um abaixo do outro ou em 2 colunas, vocês escolhem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um tempinho para copiar. Agora que escreveram no caderno do 1 até o 7, eu vou deixar o quê? Na tela as imagens e vocês vão olhar os alimentos, ó. Cada alimento tem um número em cima. Vocês vão escrever naquele 1, 2, 3 até o 7 que alimento é esse. Depois, se vocês não conseguirem adivinhar algum deles, a gente vai corrigir novamente. Conseguiram? Anotaram quais são os 7? Eu acho que o número 2 causa uma certa dúvida, né? Vamos então corrigir e escrever os 7 alimentos ricos em fibra. Então, a primeira imagem era aveia, né? Que você pode consumir com banana, com mamão, mingau de aveia. O segundo era aquele, o que será que é isso? É açúcar, é sal, é tapioca, é farinha de mandioca. Então, quem gosta no arroz, feijão, colocar uma farinha de mandioca, é um alimento rico em fibra. É importante consumir farinha de mandioca. O terceiro, já citei nessa aula, lembra da limonada com couve? Que delícia! A couve
picadinha na salada, refogada, é um alimento bem gostoso. O quarto desses 7 eu quero dar destaque. Consumam mais abacate. É um dos alimentos onde tem mais gordura boa, gordura que pode ser consumida, além de ricos em fibras e muitas vitaminas. Então quem tem abacateira em casa, quem vai na feira, consuma abacate, que é um alimento muito saudável. O número 5 é fácil, que é a goiaba, né? Rica em fibra. O número 6 confundiu? Não? O amendoim. O amendoim também tem muitas vitaminas, né? Tem zinco e também tem fibras. E o último é o feijão, né? Pode ser feijão preto, feijão carioca, então o feijão é um alimento muito saudável. E por que é importante, então, consumir fibras? Eu já falei que é importante para o intestino. Tem vários alimentos que são gostosos, acessíveis, fáceis de preparar, saborosos, né? Tirando aquele mito de que é saudável não é bom, né? É bom sim, tem muita coisa ali que é bem gostosa. As fibras, elas combatem prisão de ventre, gases, sabe aquela dor intestinal? Então, esses alimentos fazem com que o intestino trabalhe mais rápido e as fezes são eliminadas, prevenindo então aquela prisão de ventre. Também aumenta a sensação de saciedade. Quando já ouviram falar assim, come bastante salada antes de almoçar, antes de comer arroz, feijão, coma salada, é rica em fibras, e aí você vai sentir mais saciado, mais rápido. Isso é bom para quê? Perda de peso. Então, consumir fibras, você fica saciado mais rápido e pode perder uns quilinhos aí. O terceiro ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Olha que interessante, né? Então, para quem é diabético, consumir alimentos ricos em fibra e com pouco açúcar. 4. Diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos. Olha que importante o consumo de fibras para o organismo. E o último, eliminar toxinas que se encontram no intestino. Então, as fibras fazem com que as toxinas saiam junto com as fezes. Então, vamos consumir fibras. E para o sistema de defesa, o imunológico, qual é a importância do consumo de fibras? As fibras mantêm a saúde das bactérias que vivem lá. Aqueles trilhões de bactérias, elas consomem o quê? O produto que a fibra vai fornecer para eles. Como que isso funciona? As fibras, elas não são digeridas pelo estômago. Elas passam intactas pelo estômago. E aí chegam aonde? Nos intestinos. Quem está lá mesmo? As bactérias. Elas vão fazer o quê? Consumir aquela fibra. Vão fazer uma fermentação. A fermentação vai ser o alimento das bactérias. E o produto delas vai nutrir as células de defesa. Olha como comer abacate, feijão, amendoim, purê de mandioca vai ajudar as células de defesa lá no intestino, né? E por falar em alimentação, na próxima aula nós vamos falar sobre Ora Pro Nobis, essa planta que está aí na tela da TV, do computador, que é muito rico em proteína e dá para se fazer muita coisa com Ora Pro Nobis e cultivar inclusive em vasos. Então fica para a próxima aula, né? Quem tem pode consumir. E o meu muito obrigado pela atenção, né? E até a próxima aula, uma ótima semana.